Bom dia. Vamos esperar um pouquinho. Bom dia. Hoje vamos conversar sobre a Torre Rachada. Bom dia, Adri. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Vamos lá, a Torre Rachada. Bom dia, Diva. Bom dia, Isabel. Oi, Adri. Bom dia, amada. Que frio que tá aqui, gente. Ainda bem que vocês estão aqui para aquecer o dia. Vamos lá, vamos esperar mais uns minutinhos. Oi, Márcia. Bom dia. Oi, Rosi, tudo bem? Bom dia, onde é que tu anda, Rosi? Terras estrangeiras. Veio ver a live em outro fuso, coisa boa. Bora, gente, bora falar sobre a torre hoje. Gente, olha onde anda. Tá em Portugal, amiga? Que delícia! Ah, tá na Suécia. Achei que já tava em Portugal. Bora lá. Muito bem, muito bem. Vamos começar. Alexa, desliga. Muito bem. Bom dia, Mali. Gente, hoje eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o que é a minha teoria da base rachada, tá? Mas antes eu vou contar para vocês como que eu cheguei nessa questão. É o seguinte, eu atendo muitas pessoas, inclusive, bom dia, Renata. Muita gente que tá aqui já passou por atendimento comigo no tarô. E eu comecei a perceber ao longo do ano passado, comecei a perceber assim... o ano passado eu fiz mais de 300 atendimentos, que tinha uma coisa que estava me incomodando muito, que era o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta, os cachorros do vizinho estão incomodando vocês? Me digam aqui, por favor, se tá atrapalhando, que daí eu fecho a janela, por favor. Bom dia, Ana. Bom, vou aguardar só alguém me responder aí pra ver se a cachorrada tá atrapalhando, e daí eu fecho a janela. Ou não, vocês não estão ouvindo. Bom, gente, o ano passado eu fiz mais de 300 atendimentos e eu comecei a reparar que... Não incomoda. Obrigada, Márcia. Começou a me incomodar muito o fato de o que acontecia. As pessoas saíam, o latido tá um pouco alto. Me dá um minuto, pessoal, só vou fechar a janela, tá? Rapidinho. Pronto, obrigada. Obrigada, Adri. Esses cachorros são blogueirinhos, sabe? Toda vez que eu ligo aqui live, stories, eles querem comparecer. Bom dia, Flávia. Então vamos lá, vamos começar de novo. Eu vou falar hoje sobre a teoria da Torre Rachada. E ao sair dessa live, eu gostaria que vocês conseguissem compreender mecanismos de conseguir se reconstruir e se sentir mais íntegra. Essa é a minha missão nessa live. Que você saia daqui conseguindo estar com mecanismos de estar mais íntegra, tá? Tem uma palavrinha mágica para esse mecanismo, a Adriele já conhece, quem estava na jornada conhece. Bom dia, Adriana. Vou contar para vocês. Bom, vamos lá. O ano passado eu atendi mais de 300 pessoas e comecei a perceber que o que acontecia era um movimento em que as pessoas chegavam, tinham o atendimento do tarô, a gente conversava, via caminhos, né? Falava sobre possibilidades,
conseguia estruturar uma nova fase para a pessoa. Se ela seguisse aquilo ali bem direitinho, ela conseguiria estruturar uma nova fase. O tarô é bem potente para isso, tem muita gente aqui que está de prova dessa questão. Mas aí sabe o que acontecia? Em muitas situações eu percebia que dava 1, 2 semanas e as pessoas voltavam para conversar comigo, ou eu tinha notícias da situação que estava acontecendo, e eu percebia que novamente a pessoa estava na mesma situação. Ou então, não que ela não tivesse, entre aspas, obedecido o tarô, não é isso. É que a situação era muito complicada mesmo e exigia muita resiliência para que ela conseguisse fazer aquele movimento das coisas começarem a funcionar. E aí o que acontecia? Ela voltava para a mesa, às vezes 1 semana, 1 mês depois, e continuava com aquela situação, aquela estrutura, aquela dor, aquele sofrimento. Mas aí eu comecei a notar que aquele sofrimento não era só dela. Vou explicar melhor. Eu comecei a perceber que todas as pessoas que estavam sofrendo muito durante um tempo muito duradouro, né? Não era coisa assim, ia lá e resolvi 1 semana ou em 1 mês. Não. Teve gente que eu passei o ano inteiro conversando, auxiliando através do tarô, trocando ideia, né? Eram coisas assim muito fortes e tal. Mas sabe o que eu comecei a perceber? Especialmente nessas pessoas que por muito tempo estavam tendo problemas assim, muito consistentes. Eu comecei a perceber que elas estavam sempre num degrau diferente da escada. E aí eu construí a teoria da torre, que eu vou contar para vocês. É assim. Aqui tem uma torre, essa pedra chama selenita. Inclusive, eu recomendo muito ela. Quem não conhece essa pedra, ela é incrível. A dica da bruxa agora, né? Pausa para a dica da bruxa. A selenita é uma pedra incrível de limpeza. Então, quem tem cristal, quem tem amuleto, quem tem outro tipo assim de pedra, a selenita ela ajuda a limpar todas essas outras pedras. Então, eu brinco que a selenita é tipo gato, assim, ela é autolimpante, tá? É uma pedra de purificação. Fecha parênteses. O que eu comecei a perceber, gente? Que a nossa vida, a nossa estruturação é como uma torre, tá? Aqui somos nós e aqui na pontinha são as nossas relações. Então, nesse degrau 2 aqui que eu falo, né? Nesse degrau aqui superior, tá o nosso trabalho, o nosso casamento, a nossa relação com os nossos filhos. Todas as nossas relações sociais de convívio estão aqui no degrau 2. E aí o que eu comecei a perceber? Todo mundo que estava sofrendo muito, todos nós, na verdade, a gente habita muito isso aqui, ó. A gente fica muito tempo nesse degrau 2 aqui. E a gente vai forçando ele. E vai cada vez mais colocando coisa, e quando a gente vê, tá sempre aqui, ó. Bom dia, Renata. Aqui no degrau 2. Só que sabe o que acontece? Aqui, a nossa base, que somos nós, é o nosso eu. Se a gente começa a botar muita força aqui e a gente não tem essa base aqui estruturada, a gente começa a rachar. E a gente racha, são pequenas fissuras, é como uma casa. Sabe quem tem a nossa casa, que de vez em quando a gente olha assim na parede e parece que tem uma fissura nova, uma rachadura nova? É exatamente isso que acontece aqui conosco. A gente vai rachando, ele vai passando aqui. Acontece lá uma briga com o marido, dá uma rachadinha. E aí eu tenho que, por exemplo, hoje eu tive que levar o filho para a escola arrastado. O Bartolomeu teve o chilique hoje de manhã. Dá a rachadinha aqui, porque é aquele incômodo. Aí o chefe dá uma puxada de orelha no trabalho. E aí eu não recebo o que eu estava esperando de merecimento, de recompensa. Tudo isso são coisas que vão causando rachaduras na gente. Todo sim que a gente dá, querendo falar não, é uma baita rachadura, tá? Fica a dica aqui. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente vai botando muito peso no degrau 2, que é o degrau das relações, que é onde a gente habita, sem que a gente tenha estruturado muito bem essa base aqui, essa rachadura, que às vezes era só um craquelado na parede, ela começa a ficar mais grossa.
E essa rachadura vai ficando cada vez mais profunda. E aí ela vai tomando conta de toda essa base que é o nosso eu interno. E o que acontece quando a gente vai rachando aqui? Isso aqui é assim, ó, tu põe peso, tu coloca a tua atenção total, foco total aqui em cima, na relação, no trabalho. Olha, a Flaviana falou que tá passando por essas rachaduras faz um longo tempo. E a gente passa mesmo, durante muito tempo, por isso. Só que às vezes, sabe o que acontece, pessoal? A gente não se dá conta. Por quê? Porque a vida é muito ocupada, porque eu tenho 1000 coisas para fazer, eu tenho trabalho para entregar, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que ser uma boa profissional, eu tenho. E aí tu vai botando todo o peso da tua estruturação aqui em cima. Só que ao botar tanto peso aqui em cima, se tu não tem uma base forte e a rachadura tá ali e tu não tá prestando atenção nessa rachadura, é igual a casa, gente. Se a gente não oferece o reparo necessário naquela parede, o que vai acontecer com o tempo? Escreva aqui o que vocês acham que vai acontecer. Se a gente não faz o reparo necessário que é preciso ser feito nas rachaduras de uma estrutura, vai cair. Uma hora ou outra aquilo ali vai desabar. Uma hora ou outra aquilo ali vai rachar de uma maneira muito estrutural, muito forte, que você não vai conseguir se recuperar. E é isso que acontece conosco. E por que isso acontece conosco? Porque a gente dá muito mais atenção para o degrau 2, que é o degrau das relações, do que para... A casa cai literalmente, né, Márcia? Exatamente. A gente dá muito mais atenção para o degrau 2, que é esse degrau das relações, do convívio, do profissional, de tudo. A convivência toda da vida é aqui. E a gente dá zero atenção para nós mesmos. Quantos de nós conseguimos falar, não, eu tenho de uma maneira consistente sei lá, não precisa nem ser diário, um momento semanal em que eu cuido das minhas rachaduras. Dani, o que é cuidar das rachaduras? Porque eu tô falando aqui, parece que é uma coisa muito, meu Deus do céu. Gente, eu brinquei na nossa jornada de volta para casa que a gente tem que aprender o que é a nossa argamassa. O que é a argamassa que vai fazer você conseguir colocar nessa rachadura aqui, ou a reforma, né? Reformar essa torre para que você não rache mais, ou melhor, para que você toda vez que rachar, conseguir ir lá e consertar e colocar a colinha necessária. O que é essa argamassa? É cuidado conosco, é o autocuidado. É você ter o tempinho para você, é você conseguir respirar, é você parar e falar, não, eu vou tomar o meu café da manhã com presença, eu não vou engolir enlouquecidamente a comida. Eu não vou simplesmente sair correndo sem nem botar um brinco, nem passar um batom, se isso é cuidado para você. Vou tomar um banho sem ter moleque batendo na porta. Isso é autocuidado. Vou ter uma vez por semana uma aula de yoga. Vou fazer uma vez por semana uma caminhada. Vou ler um capítulo por dia do meu livro. Tudo isso são coisas que fazem parte da ideia de autocuidado. Quando a gente fala autocuidado, a pessoa... tem muita gente que pensa do skincare, né? Ai, meu Deus, tem que ser passar o dia no spa. Não é sobre isso. Aliás, a gente está vinculando muito a ideia de autocuidado com beleza física. E não é só isso, gente. Às vezes tem gente que fica com a ideia de autocuidado, beleza física, e o espiritual tá, afundando. O espiritual da pessoa tá completamente negligenciado. A pessoa tá linda, de batom, botox, toda retinha, sem marcas de expressão, que não é o meu caso, né? Mas o espiritual dela tá uma porcaria. E aí? Como é que a gente vai conseguir? Fala a verdade aqui pra mim. Como é que a gente vai conseguir fazer tanta força, morar tanto nessas relações aqui de trabalho, de convívio, afetivas, aqui, se a nossa base tá completamente rachada? Se a gente não tem tempo pra fazer uma oração de agradecimento pela nossa vida?
Se a gente não cria tempo para sentar num lugar e observar por um momento a natureza e se encontrar, respirar e falar, não, peraí, vem cá, deixa eu me centrar. Isso é autocuidado, isso é argamassa que eu tô falando para vocês. Então vejam, não é algo muito, meu Deus, tem que ser absurdo, tem que ser... Não, gente, são coisas simples. E assim, ó, o que funciona para mim, talvez não funcione para vocês. Mas tem coisas que certamente funcionam para todo mundo. Dica básica. Oração. Não importa a forma, como não importa o nome, né? Deus, universo, não importa se você tem uma religião ou não. Sabe por que eu falo oração? Porque a oração é a hora que você para e se conecta, nem que seja por 30 segundos. E aí, o que cria para nós essa argamassa de conseguir colar a estrutura rachada da nossa torre é presença. E aí, é difícil... Quem realmente quer fazer uma oração, não vai fazer uma oração sem pensar, vai sentar ali e vai, obrigado, Senhor, pela minha vida. Pelo cachorro que late lá fora, atrapalhando a live, mas que tá lá. Vocês estão entendendo a ideia da teoria da torre? E aí, a grande coisa que acontece aqui é o seguinte, a gente não se dá conta. Isso que é muito interessante e foi isso que eu prestei atenção em todos os atendimentos do ano passado. A gente tá tão envolvido no turbilhão de ter que resolver a relação, de ter discussão, de ter que resolver o mercado. A gente tá tão envolvido no dia a dia de coisas a serem feitas, de pressão, de cobrança, né? Aquele peso que a gente vai colocando ali, que a gente não percebe que a nossa torre está rachando. A gente não se dá conta, pessoal. Sabe a hora que a gente vai se dar conta que a torre está rachando? Quando a estrutura dela já está muito abalada, de verdade. Que é aquela hora que a gente começa a ter crise de ansiedade, é aquela hora que a gente tem um burnout, é aquela hora que a gente, às vezes acontece alguma coisa com a outra pessoa, sei lá, o marido sai de casa, o filho fica doente. E aí é aquela hora que a vida te dá uma chacoalhada e, em geral, vem através do nosso corpo físico, tá? Começa a ter enxaqueca, não consegue mais dormir. Dormir é assim, sabe? Cansei até de ser mãe. Eu também, várias vezes ao longo desses 12 anos. Aí o que acontece? A gente não se dá conta que o que está acontecendo é que a gente está completamente rachada por dentro. Por quê? Porque ao longo de todos esses anos que foram passando, a gente só foi forçando. Em cima, aqui ó, bota peso, bota cobrança, bota culpa, bota culpa. Tudo aqui, ó, aqui, sem criar nenhum reforço aqui, sem cuidar da gente. Gente, se nem a estrutura física de uma casa, de uma torre aguenta, por que a gente tem que aguentar? Não, a gente não suporta. Só que a grande questão que eu percebi é que a gente não se dá conta de tudo isso. A gente só vai se dar conta quando a rachadura já tá grande demais. Às vezes a gente só se dá conta quando a torre tá completamente desabada no chão. Que é assim, ó, terra devastada, acabou. Ferrou, acabou. Aí é a hora que tu vai olhar e falar, velho, o que foi que aconteceu comigo? Olha, a Alê falou que tá passando por isso. O que foi que aconteceu comigo? E aí, tu começa a olhar pro teu passado e falar, meu Deus, eu não me dei conta disso tudo. Só que aí, claro que a gente tem que entender que tudo é possível se refazer, né, de uma maneira diferente. Mas é difícil reconstruir. É muito mais difícil a gente reconstruir do que a gente reformar. Alguém aí já fez reforma? Dá um trabalho do caramba, mas reconstruir dá mais trabalho. Então, eu tava muito incomodada porque eu percebi que isso era uma realidade nossa.
de muita gente que passava aqui pela casa do tarô, que estava tão focada no degrau 2, o tempo inteiro ali pensando no trabalho, no relacionamento, sabe? Tava tão focada aqui que não tava se dando conta que a sua estrutura tava uma puchaca. E eu comecei a perceber que essas pessoas estavam rachando e elas estavam rachando ali na minha mão. E eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque essa pessoa chega até mim pedindo socorro. Gente, eu digo que eu me sentia uma bombeira em algumas situações. A pessoa chegava até mim, estava pegando fogo. Eu ia lá e apagava o incêndio com o tarô. Porque quem tá aqui e já jogou tarô comigo sabe que isso aqui apaga incêndio. E auxilia você a ter uma visão mais ampla da vida. Só que, se a pessoa, vamos supor assim, ó, ela chega aqui, eu apago o incêndio, só que ela tá com curto-circuito lá na casa dela. Ela tá o tempo inteiro com faísca saindo. O que vai acontecer, gente? Ela vai apagar o incêndio aqui, mas ela vai voltar lá e vai pegar fogo de novo. E eu percebi que era isso que estava acontecendo com todo mundo. Eu comecei a ficar muito angustiada. Eu me lembro até hoje, o dia que eu tava lá em Morretes com meu esposo, foi em julho do ano passado. Olha para vocês verem, né? Como as coisas ficam dentro da gente, né? É meu trabalho, mas eu sou muito responsável com quem tá aqui. Eu tava lá em Morretes com meu esposo e eu olhei para ele e falei assim, amor, eu tô muito descontente com o meu trabalho. Daí ele olhou e falou assim, ué, mas por quê? Porque afinal eu tava trabalhando um monte, né? Eu tava sempre com a agenda lotada. E eu falei pra ele, porque parece que eu não tô fazendo a diferença que eu quero fazer na vida das pessoas. E aí eu comecei a pedir pra Deus iluminar a minha cabeça, que ele me dissesse o que eu tinha que fazer pra me sentir mais... Olha aí, né? Essa era uma rachadura minha, hein, gente? Eu comecei a pedir para Deus para que ele me desse então a minha argamassa pessoal para eu colar aquela rachadura, para que eu estruturasse melhor a minha torre, né? Para que eu estruturasse melhor a minha torre, para que eu pudesse render melhor no meu trabalho. E começou a me vir essa ideia de que, na verdade, o que a gente tem que trazer clareza para a pessoa, a gente não tem só que apagar incêndio. Em todas as relações eu tô falando, mas eu especificamente, contando para vocês o porquê eu cheguei nisso. Eu senti que eu não podia mais só ficar apagando incêndio. Eu tinha que encontrar uma forma de ensinar as pessoas a não racharem tanto. Ou então, melhor, vou mudar essa frase. Eu tinha que ensinar uma forma de mostrar para as pessoas que elas tinham que estar atentas, para na hora em que aquilo craquelasse um pouquinho, elas já tivessem a consciência de que tinha alguma coisa errada, e 2, soubessem o que fazer com aquilo. Porque não adianta nada eu passar 1000 ferramentas para vocês de conexão se vocês não conseguirem perceber a hora que vocês precisam utilizá-la. Vai ficar só lá em cima da mesa de ferramentas de vocês. E corre o risco de vocês até usarem a ferramenta errada no momento. Então, eu tô batendo isso aqui que eu tô contando pra vocês, eu uso na jornada que a gente faz, no De Volta Pra Casa, eu uso nos meus atendimentos. Por quê? Porque eu quero que vocês percebam que é possível se dar conta de quando a sua torre interna está rachando, para que você tenha também a argamassa, mecanismos necessários para refazer tudo isso aqui de uma maneira consistente, para que isso aqui, o desabar total, não aconteça. Vocês estão pegando, pessoal? Me dá aqui um oi para ver se vocês estão entendendo essa minha linha de raciocínio. E agora... Dito isso, assim, contando para vocês um pouquinho do porquê que eu cheguei nisso, eu quero contar um pouco para vocês que tipo de coisa é possível fazer para que você sinta que isso aqui não está tão... Não é que não tá tão rachado, né? Rachado tá, mas que é possível você tomar nas tuas mãos a solução para isso. Vou contar algumas coisas que é possível fazer, tá? Como conselho, a carta da força.
Sim, a carta da força fala sobre enfrentar os desafios, né, Flávia? É bem isso mesmo. Gente, é o seguinte. Não adianta eu chegar para vocês e falar: ah, não vivam aqui. Não vivam no degrau 2. É impossível, afinal o degrau 2 é o degrau das relações. Então, assim, a gente vive aqui. A gente trabalha, a gente acorda, a gente vai dormir. A nossa vida é aqui. Então, não adianta eu falar para vocês: ah, esqueçam isso. Não. Agora, o importante é vocês não esquecerem que tudo bem, vocês vivem no degrau 2, mas vocês são o degrau 1. A gente vive aqui nas relações, no trabalho, no casamento, nas relações familiares, pai, mãe. A gente vive aqui no degrau 2. E é aqui que a gente tem o esforço, é aqui que a gente coloca peso, é aqui que a gente tem as discussões, é aqui que a gente tem as alegrias, tudo aqui no degrau da convivência. Então nós vivemos aqui, mas nós somos a base. Nós somos o degrau 1. Se a gente só foca a nossa atenção, se a gente só quer resolver os pepinos, os BO do degrau 2, a gente acaba deixando isso aqui de lado. E ao deixar isso aqui de lado, quanto mais tu força isso aqui sem ter uma boa estrutura, é como se fosse um alicerce de uma casa, gente. Se a gente constrói, o que acontece se a gente constrói uma casa e vai colocando laje sem ter um alicerce forte? A casa vai desabar. E assim somos nós também. A base, a parte mais importante da casa, que vai dar firmeza, estruturação, é o alicerce dela. Se ela tem um alicerce firme, você constrói um prédio de 40 andares. Se ela tem um alicerce frágil, na segunda laje ela vai cair. Então, hoje eu queria trazer para vocês a consciência do quanto é importante que a nossa base, o nosso eu, o nosso degrau 1 dessa torre esteja firme. E não vou dizer para vocês que não vai rachar. Claro que vai rachar. Por quê? Porque a gente convive o tempo inteiro, a gente tem problema, a gente vai continuar tendo problema, vai continuar tendo perrengue para resolver, vai continuar tendo marido que dá trabalho, chefe que dá trabalho, filho que dá trabalho, vai continuar tendo problemas de doença física, vai continuar. Agora, a forma como tu lida com a estruturação da tua base, com certeza muda tudo. Mas para que você possa mudar a estruturação da forma como você lida com as coisas, o que precisa ter? O que vocês acham que é preciso ter para que a gente saiba fazer essa modificação de, tudo bem, a gente vive aqui em cima nas nossas relações, mas a gente é a base. O que vocês acham que é necessário para que a gente consiga fazer esse apontamento? Alguém aí tem alguma ideia? Gente, para que a gente consiga unir, olha, nós somos seres unos, né? Individuais. Mas para que a gente consiga unir de fato o degrau 2 com a nossa base, a gente precisa ter consciência. A gente precisa ter presença conosco. O que é presença conosco? Vou falar para vocês. O que é consciência, Dani? É tu te conhecer. É tu saber os teus limites. É tu saber que existe determinadas coisas que acontecem no teu dia a dia que atingem o teu alicerce de uma maneira mais forte. E aí o que acontece quando tu tem consciência disso? Tu evita aquilo, se for possível, tu consegue evitar. Se não for possível evitar, que é o que acontece na maioria das vezes, tu vai preparado para o embate. Não é tão difícil, eu vou dar um exemplo para vocês perceberem o que é a gente estar atento e se conhecer e conhecer as nossas relações. Eu queria fazer uma live segunda-feira, era um bom dia para mim. Eu ia marcar a live segunda-feira. Aí eu me lembrei que o meu filho, o Bartolomeu, meu filho pequeno, tá tendo dificuldades em acordar na segunda-feira de manhã. A gente trocou ele de turno na escola e ele tá tendo dificuldades para toda segunda-feira de manhã.
é um pouco mais complicado e isso me racha um pouco a minha estrutura, me tira um pouco do meu eixo, porque, meu Deus, né? Que saco, a criança chorando todo dia de manhã para ir para a escola. Só quem passou por isso sabe. Eu conhecendo a minha estrutura de saber que aquilo me deixava um pouco nervosa, marquei a live para terça. Vocês entenderam que não é algo assim, meu Deus, como é difícil essa questão do autoconhecimento? Não, é só você estar mais atenta, mais presente com você. Mas para isso exige um certo comprometimento. Eu tenho que estar comprometida comigo para simplesmente não viver no segundo degrau ali, só sobreviver. Porque na verdade, gente, vamos falar sério, tem muita gente que só sobrevive hoje em dia. A pessoa tá ali, vai trabalhar, volta, pega o ônibus, pega o carro, vai trabalhar, liga o computador, toma café, e fica ali. E daí nos intervalos pega o celular e reels, né? Coisas que não alimentam a cabeça o tempo inteiro ali, ó, pá, nem presta atenção. Come comida processada, não come comida de verdade. Toma refrigerante que nem louco, aí no final do dia tá estressadíssimo, largando os cachorros em todo mundo. Meu Deus, quem chegar perto de mim, vai lá, abre um vinho, toma uma cerveja e tal. Tudo isso é ruim? Claro que não, gente. Quem não faz isso? Eu faço isso sempre. A grande questão aqui é: você compreende o porquê você está fazendo isso? Você compreende o porquê você sente a necessidade de tomar uma garrafa de vinho toda noite? Esse é o grande pulo do gato para a questão da consciência. A gente tem que entender o porquê é que nós estamos desse jeito. Sabe por quê? Se a gente não começa a prestar atenção, olha o que vai acontecer conosco, né? Quando essa torre tá rachando e a gente não tá prestando atenção nisso aqui, tá? A gente tá prestando só atenção nisso aqui, botando peso, a torre tá rachando, aí a gente começa a se sentir mal, se sentir desencaixado, se sentir perdido, se sentir sem propósito. Aí a gente começa a procrastinar. Aí a gente começa a ter problema em relações que a gente não tinha. Aí o cabelo começa a cair. Sério mesmo. A gente não consegue dormir. Tudo começa a travar. Olha só a quantidade de sintomas que a gente tem no nosso dia a dia e que acabam, que seriam sinais para nós. E a gente não presta atenção. A gente acha que, sei lá, eu tô me sentindo perdida porque eu tô descontente no meu trabalho. Eu tô me sentindo triste, magoada, chateada porque, sei lá, meu marido é grosso comigo, não conversa comigo. Tô me sentindo exausta, cansada porque eu tenho 1000 coisas para fazer. Mas será que é só isso? Se a gente der um passinho para dentro de nós, se a gente conseguir olhar para dentro de nós, sair disso aqui, meu marido, meu trabalho, meu filho, meu corpo, se a gente sai daqui e desce para esse degrau aqui, que é o degrau do ser, que é o degrau nós, se a gente consegue chegar aqui, a gente vai olhar e vai ver que a gente tá tudo rachado. E aí, pessoal, não pensem que a gente não tem sinais, a gente tem sinais o tempo todo, só que a gente tá desatento. Eu falo que o grande mal hoje em dia é que tá todo mundo distraído. A gente se distrai aqui, se distrai no Instagram, se distrai no Netflix, se distrai na comida, se distrai na bebida, se distrai nas conversas fúteis. E aí, quem é que vai ter tempo? Quem é que vai ter cabeça para olhar a rachadura, gente? Que rachadura o quê? Sabe quando que a gente vai olhar a rachadura? Aqui, ó.
quando o troço despenca. E aí acabou. E aí do nada, entre aspas, você tem uma crise de ansiedade. Você começa a ter pânico, começa a ter enxaqueca, começa a ter umas coisas assim no corpo que tu vai fazer os exames e não dá nada. Médico não acha nada, diz assim, tu tá ótima. Como assim eu tô ótima? Eu tô péssima. Eu tô desencaixada, eu não sei quem eu sou, tô me sentindo mal. Claro, tu tá toda rachada. Tu só tá cuidando daqui de cima. Tu pode estar péssima, é o que eu falo. A teoria da máscara, vocês já ouviram isso? Quando a gente entra no avião, o piloto fala assim, que em caso de emergência, coloque a máscara primeiro em você e depois em quem precisa. Uma vez eu falei isso pro meu marido, que a gente tava aqui conversando, e eu falei, eu tô botando a máscara em mim. E daí ele olhou pra mim e falou assim, tá, mas e o resto? Eu falei, o que vocês querem? Então eu vou fazer o seguinte, vou botar a máscara em todos vocês, mas a gente não tava discutindo, né? A gente tava conversando. Então tá, então eu vou botar a máscara em todos vocês e aí vocês vão no meu velório. Vocês vão estar ótimo no meu velório e eu vou estar morta lá, dentro do caixão. Brincadeiras à parte, mas não é brincadeira, tá? Gente, escolham estar presente na vida de vocês. Escolham não se distrair mais. Não é tão difícil quanto parece. Sabe como que é que a gente faz? Como a gente começa? Dani, eu não faço nem ideia de como começar. Vou te ajudar. Começa a prestar atenção em você. Eu estou me sentindo... hoje eu acordei mal, eu não tô bem. O que foi que aconteceu ontem? Para 5 minutos, para 10 minutos. Com o que eu sonhei essa noite que me fez acordar angustiada? O que eu tenho que fazer que tá me angustiando? Vou contar uma angústia minha. Dia 31 desse mês acaba o prazo do imposto de renda, eu ainda não fiz. Tá me tirando o sono isso. Pergunta se eu fui lá resolver. Não fui. Isso aí é rachadura. Isso é rachadura, gente. Só que eu sei o que tá me rachando. E isso é uma questão pontual. Agora, e a gente vai lá e resolve em meia tarde. Agora, quando é um relacionamento ruim, tóxico, quando é um trabalho que não tem a ver com o teu propósito de vida, quando é algo que você sente que está perdida porque você está completamente desconectada da tua espiritualidade, isso são rachaduras profundas. E a gente tem os sintomas todos os dias. Só que a gente está distraído. Então agora vou ensinar um negócio muito simples, de verdade, gente. Juro que isso é muito simples. Todo mundo aqui tem condições de fazer. Para poder conseguir encontrar... Vou ensinar uma argamassa. Receita de argamassa para colar na tua rachadura aqui. Estão preparados? Vamos anotar? Receita de argamassa para colar minha rachadura interna. Respira. Ai, Dani, ridícula. Verdade. Senta de manhã, 5 minutos e respira. Medita. Durante 5, 10 minutos, se tu conseguir, faz uma meditação. Olha para dentro de você. Conversa com você. Conversa com o teu anjo da guarda. Pede guiança. Deus, por favor, eu tô perdida. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Me mostra um caminho. Vou falar um negócio para vocês. Nas horas mais difíceis da minha vida, sabe como que eu consegui superar? Testa no chão. Joelho no chão, testa no chão. Deus, eu não sei mais o que fazer. Por favor, me diga o que fazer. Eu estava rachada, completamente perdida. E eu pedi isso. E aí, sabe o que aconteceu? Deus soprou no meu ouvido. Juro. Eu ouvi. Daniela, fique quieta. Foi o que eu ouvi. Ai, que ódio!
Daniela, fique quieta. Eu não consigo ficar quieta. Me pede qualquer outra coisa. Eu pedi a solução para Deus e Deus me deu a solução mais difícil possível para mim naquele momento. Mas eu sou uma mulher de fé. E eu queria colar a minha rachadura. Eu disse, tá bom. É isso que o Senhor quer de mim? Então eu vou ficar quieta. Se isso funcionar, então eu vou agradecer todos os dias da minha vida por essa inspiração que chegou quando eu botei o joelho no chão no momento de desespero. E adivinhe? Funcionou. Foi difícil pra caramba. Foi eu ficar quieta naquela situação, mas foi a argamassa que eu precisava para colar a minha estrutura interna rachada e me gerar uma relação melhor no nível 2. Como é que eu consegui isso? Joelho no chão. Num momento de meditação, 5 minutos de presença comigo, respirando. Dani, eu não tenho 5 minutos do meu dia. Então, tu não é prioridade para ti, desculpa a grosseria. Tu não tem 5 minutos do teu dia pra ti, mas se o teu chefe pede pra tu ficar 5 minutos a mais, se o teu marido pede pra tu desviar o teu caminho quilômetros pra pegar não sei o que na padaria, se a tua criança pede uma cartolina na domingo à noite pra segunda de manhã, você consegue 5 minutos pra resolver. E 5 minutos pra ti tu não tem? Pra respirar, pra se encontrar, pra ver o que é que tá rachando dentro de ti antes que desabe? Tenho certeza que você tem. Bom dia, Érica. Toda essa movimentação que eu tô fazendo na minha história aqui dentro da Casa do Tarô, que eu contei no início para vocês do porquê começou, desse meu incômodo de perceber que as pessoas estavam perdidas, doloridas, frustradas, desencaixadas e que eu tava apagando incêndio. Não conseguia fazer nada por elas a não ser tá aqui, ó, esse caminho agora, pra agora. E aí amanhã, depois, já tava o curto-circuito todo. Tudo isso que eu tô fazendo, querida, obrigada. Tudo isso que eu tô fazendo é com um propósito de trazer para vocês mecanismos para que isso não aconteça mais com vocês. Isso que eu falei de estar presente 5 minutos contigo no dia, vocês podem achar que não é o suficiente, mas eu desafio vocês a começar de verdade. Faço aqui uma proposta. Comecem 5, 10 minutos por dia. Se concentrem, peçam para a espiritualidade auxiliar vocês. Façam isso todos os dias e depois venham me contar se vocês não estão se sentindo mais em casa, mais tranquila, mais presente. Dani, eu tenho muita dificuldade nisso. Gente, vem pro desafio. Eu tô fazendo o desafio de 22 dias, não é à toa. Não é à toa que eu tô fazendo isso. São 22 dias de áudio todos os dias de manhã, em que você, em vez de você sentar sozinha nos 5 minutos, você vai sentar lá comigo. Comigo e com os arcanos maiores. Senta lá, 5 minutos, 10 minutos do teu dia, ouve o áudio, com a lição que o arcano vai te ensinar. Ele vai também, a ideia do desafio é um áudio gravado e um PDF com um exercício prático no teu dia a dia. Para quê? Para que você sinta conexão contigo. Esses exercícios, esse desafio dos arcanos maiores, sabe o que é? É a argamassa. Todo dia uma receita nova de argamassa para você colar suas rachaduras aí. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso num valor tão em conta? Ó, isso mesmo. Olha o que a Érica falou. Gente, isso aqui é colar argamassa, ó. Faço na hora do meu cafezinho sagrado, em frente ao jardim, observando os pássaros. Isso me dá força. Isso aqui é saber uma receita de argamassa. Por quê? Porque ela estrutura a vida dela com base em coisas simples. Olha, gente, é café olhando passarinho. Pelo amor de Deus, ninguém vem aqui me dizer que isso é difícil. Mas é o querer estar presente. E isso muda com certeza o dia dela. Tenho certeza que o dia que ela não faz isso aqui, ela se sente meio perdida.
Por que eu tô fazendo esse desafio? Porque eu sei que é difícil começar. Eu quero pegar você na mão e falar assim, vem aqui comigo, eu vou te mostrar como é que eu faço. Vem aqui comigo, vamos ouvir. Enquanto eu estava pensando esses dias, eu levo as crianças na escola, na volta da escola, coloca o áudio do desafio no carro se tu não tem tempo de fazer em casa. Escuta com presença aquilo. Diga sim para você. Poxa vida, você dá tanto sim para todo mundo, todos os dias. Diga sim para você. 10 minutos por dia. Dani, ó, sem brincadeira, gente, o desafio acho que tá R$198. São 22 dias. Uma consulta comigo de 1 hora custa R$276. Vocês acham que eu tô fazendo isso para ganhar dinheiro? Eu não tô fazendo isso para ganhar dinheiro, gente. Ganhar dinheiro ganha na consulta. Eu tô fazendo isso porque eu tô vendo que, especialmente a mulherada, tá? Eu converso muito com mulheres, meu público é muito feminino. Nós estamos todas rachadas. E ninguém se ajuda, gente. Pelo amor de Deus, o que a gente tem... Claro que a gente tem amizade, né? A gente tem pessoas... Mas assim, tá todo mundo ferrado igual. E aí a gente tá batendo cabeça sem saber pra que lado ir. E a gente tem que ir, sabe pra onde? Pra dentro. E eu fico muito indignada. A louca braba, né? Ascendente em Áries. Eu fico muito indignada, porque eu vejo um monte de mulher competente, que tem uma vida boa, tem bons relacionamentos, com dificuldades, todo mundo, mas tem estruturada, casamento, filho, trabalho, mas tá se sentindo perdida e tá achando que a culpa é dela. Ou tá achando que a culpa é só no nível 2. Gente, não traga para as tuas mãos a responsabilidade de consertar o teu ser. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, ninguém nos ensina isso. Alguém aqui na escola teve lições de como consertar o nosso ser e não rachar a nossa base? A gente não sabe fazer isso. A minha mãe, olha, eu vou falar para vocês, eu sou abençoada, porque eu vim de uma família que a minha mãe tem uma estrutura moral e tem uma estrutura muito firme de conhecimento de questões emocionais. E isso me moldou, isso me forjou. Eu tenho muita sorte, muita gratidão por Deus ter me colocado naquela família. Mas eu sei que eu sou, sei lá, 1%, 10% da população. Ninguém sabe se conhecer, ninguém sabe o quanto importante é olhar para si. A gente vive mesmo na correria do dia a dia, aqui no nível 2. E aí, isso aqui vai ficando no pacote da desatenção. A gente presta muita atenção na decoração da nossa casa. Ó, vou contar uma história para vocês, nem sei se ela tá aqui, uma cliente minha. Ela comprou uma casa que tava uma gracinha. Ela ficou muito feliz com aquela casa. A casa tava uma gracinha, gente. Tudo pintadinho, arrumadinho, linda casa. Ela comprou e ela ficou muito feliz, tá? Então, o externo tava maravilhoso. Semana passada eu atendi ela. Ela veio me contar que a casa está caindo. A estrutura da casa tá rachada. As paredes que estavam lindas, maravilhosas, estão desabando, cheio de mofo. E aí, olha que dor que é para ela, um lugar que ela sonhou tanto, tava tudo lindo, maravilhoso, um externo maravilhoso. E internamente, ela foi enganada, obviamente, né? Internamente, a casa toda rachando. E é isso que acontece com nós todos os dias. Todos os dias. A gente vai pro Instagram, eu nem botei filtro aqui de propósito, tá? A gente vai pro Instagram, bota um filtro ali e filma só o mais lindo do nosso dia. Alguém aqui já viu alguém no Instagram filmando perrengue? E aí o que a gente passa pros outros é que a gente tá ótimo, maravilhoso. E por dentro? E o teu alicerce? Como é que tu deita no teu travesseiro à noite e dorme? Tu dorme tranquilo porque tá tudo ótimo, maravilhoso? Ou tu vai te encolher e chorar? Porque tá se sentindo sozinha? Tem um monte de gente ao teu redor às vezes, mas tu tá se sentindo sozinho.
Tá se sentindo abandonada por si às vezes. Tá se sentindo perdida, rachada por dentro. Mas no Instagram tá tudo lindo, maravilhoso. Tá tudo bem, tá tudo ok. Alguém na tua vida te ensinou que tu tem que cuidar do teu emocional? A gente sabe quando que a gente aprende a cuidar do nosso emocional? Quando a nossa torre desaba. A maioria das pessoas só aprende a olhar para si e a cuidar de si quando tudo acabou. Terra devastada. Tô ferrada, marido foi embora com outra. Oi. Marido foi embora com outra, me largou com as crianças. Derrubou minha torre. Isso sou eu, tá? E aí? O que eu faço? Imagina... Olha, gente, eu sofri horrores. Vocês podem imaginar o quanto eu sofri. Imagina se eu fosse uma pessoa que não tivesse tido a mãe e o pai que eu tive. Estruturada, firme emocionalmente, com uma família que me ensinou a olhar para minha base. Eu tava ferrada. E aí, sabe o que eu observo? O porquê da minha luta de verdade. Agora eu vou abrir meu coração para vocês. Porque eu sei quanto dói. E eu sei o quanto dói tendo estrutura emocional para segurar aquela onda. Mas eu vejo muita gente aqui no tarô, na vida, que tá passando por tudo aquilo e não tem nada da base que eu tinha. Exatamente, ó, piora quando você não tem nem essa família. E é isso que eu vejo, gente, vocês não imaginam a dor que eu sinto, de verdade, quando chega na minha mesa pessoas que eu percebo que não têm apoio. Porque a pessoa tá tão perdida, ela tá tão desesperada, que tu olha pra ela e tu tem vontade de segurar na mão dela e falar, fica aqui comigo que eu vou te ajudar. Porque a pessoa tá ali, meu Deus, em pranto, sabe? A vida dela desabou e ela não sabe nem o que fazer. E eu tenho 1 hora. Misericórdia. Eu tenho 1 hora para botar gás, para botar encorajamento, para botar espiritualidade, para colocar coragem na pessoa. Em 1 hora. E vou falar um negócio para vocês. Eu sou muito boa nisso. Eu sou porreta nisso. Só que 1 hora é um band-aid, gente. Numa ferida profunda. 1 hora é tu pintar a parede aqui, passar aquela massinha bagaceira, o gesso, pintar. E não perceber que tem a rachadura profunda lá dentro. E aí eu comecei a me sentir inútil. Falei, não é possível que eu tenha passado todo o perrengue que eu passei na minha vida e que eu não consiga levar para as pessoas uma mensagem de encorajamento e de dizer assim, gata, olha aqui para mim, eu consegui, tu consegue também. Mas tu precisa olhar para ti. Tu precisa fazer a lição de casa de não estar distraída. Olha dentro do teu coração o que é que tá te incomodando, o que tá rachando. Não deixa cair, não deixa desabar. Porque depois, tudo bem, a gente te ajuda a catar os caquinhos, mas é mais difícil. Olha pra você, acorda, desperta. Por quê? Porque eu passei por tudo isso. E eu tive muita ajuda, vocês não têm noção. Graças a Deus eu tive muita ajuda. E eu tenho muito, de verdade, é minha missão de vida, gente, sem brincadeira. Eu tenho algumas missões de vida. Uma delas é criar homens de bem. Eu tenho 2 filhos. E eu sempre falei isso. Minha missão de vida é criar homens de bem. Minha segunda missão de vida que eu me coloquei agora é auxiliar as pessoas a encontrarem-se, a estarem mais presentes com elas, a terem estrutura e ferramenta para colar as rachaduras, porque, gente, todo mundo vai rachar o tempo inteiro. Não se iludam. Não se iludam achando que autoconhecimento é, tu vai te conhecer, eu nunca mais vou ter problema. Aí é que vai começar.
Eu digo que é um saco estar desperta, de verdade. É um saco a gente ter consciência, porque a gente não pode nunca mais fingir e falar assim, deixa pra lá, bobagem. A tua consciência não te deixa. Mas aí não tem problema, sabe por quê? Porque você se conhece, você não tá distraído. E aí, cada rachadura que tu percebe dentro de ti, tu vai, opa, isso aqui é novo, deixa aqui, vem cá, deixa eu ver que tipo de argamassa eu tenho que utilizar aqui para que a minha torre não caia totalmente desestruturada. Isso é processo de autoconhecimento. Isso aqui ninguém nunca ensinou para nós, gente. Sabe quem ensina para nós isso? A dor. A dor é a melhor professora de autoconhecimento que existe. Existe uma outra forma de aprender? Sim, pelo amor. Mas a gente, em geral, só chega no aprendizado do amor quando a gente passou pela dor antes, que foi o meu caso. Hoje eu aprendo autoconhecimento e eu ensino autoconhecimento porque quem me ensinou a falar foi a dor. Então eu não quero prometer para ninguém aqui que não vai doer, que não vai rachar, que não vai ser difícil. Agora tem um negócio que eu posso prometer para vocês. É assim, eu, especificamente, por exemplo, nesse desafio, eu não posso curar a sua vida em 22 dias. Mas você pode. Você pode começar a curar a sua vida em um dia. Não dá mais 22. 22 dias com eu no teu ouvido, então, misericórdia. 22 dias com o áudio da Daniela todo dia de manhã é um bom caminho para você dar os primeiros passos. Por quê? Porque tu tem alguém para dar a mão. E a gente é muito sozinho nesse mundo, gente. A gente é muito sozinho. Mas a gente não precisa ser sozinho. A gente tem sim pessoas que estão interessadas em levar para um outro nível essa sociedade, um compromisso de vida. E não é pelo dinheiro, vocês podem ter certeza. Não é pelo dinheiro, é pelo propósito. Sabe por que eu faço tudo isso? Primeiro porque eu já passei e eu sei que é uma porcaria estar nessa dificuldade sozinha. Segundo porque eu sou interesseira. Eu tenho 2 filhos. Aqui tem um bando de mulher, mais ou menos da minha idade, que também está criando os filhos delas. Sabe o que eu quero para o futuro dos meus filhos? Que eles encontrem os filhos e os netos de vocês e que os filhos e os netos de todas nós tenham estrutura emocional que a gente não teve. Por quê? Porque com crianças e adolescentes, com pessoas com estrutura emocional que a gente não teve, a gente tem uma sociedade diferente. Eu tenho uma crença muito forte nisso. Se a gente aprende desde pequeno aquilo que a gente não aprendeu, infelizmente, que é se conhecer, se amar, se respeitar, compreender que as relações estão aqui, mas que nós somos isso aqui. Se a gente aprende esse mecanismo e a gente consegue ensinar esse mecanismo para os nossos filhos, que vão ensinar para os nossos netos, vocês podem ter certeza, talvez a gente não esteja encarnada para ver isso, mas a nossa sociedade muda. Olha que lindo esse movimento. Dani, como é que eu começo a fazer isso? Respirando 5 minutos por dia. Estando presente, olha aqui, mais ou menos 10 pessoas, muita gente passou por aqui hoje. Eu fiquei 1 hora falando e vocês me acompanhando. Tem alguém aqui que conseguiu assistir a aula inteira? Escreve aqui manda um coraçãozinho. Foi 1 hora que vocês ficaram aqui me ouvindo. E isso é muito lindo. Mesmo quem ficou 5 minutos aqui, o que eu quero dizer para vocês é: a gente escolhe estar aqui. Márcia, obrigada. A gente escolhe a forma como a gente vai viver o nosso dia. A gente escolhe o que vamos fazer das rachaduras que a vida apresenta para nós todos os dias. Obrigada, Flávia. A gente escolhe.
Queridos, quero novamente fazer o convite para vocês. O desafio começa amanhã. O desafio começa amanhã. Tem o link na bio, se alguém tiver interesse. Tem muita gente que eu vi aqui que vai fazer parte desse desafio. São 22 dias. Todo dia vai ter um áudio meu, 5, 10 minutos. Esses áudios, obrigado meninas. Esses áudios vão ser áudios de encorajamento, vão ser áudios de ânimo, vão ser áudios de trazer vocês de volta para aquilo que importa, que é o interno de vocês. E os exercícios que vão ser propostos com esses áudios são a argamassa que talvez vocês estejam precisando para começar a consertar as rachaduras que estão aí nessa torre. Amados, não deixem a torre desabar. Não deixem, encontrem mecanismos para que as torres não desabem, porque depois a gente conserta. Com certeza, eu consegui consertar a minha torre, refiz ela e olha, eu fiz um castelo lindo naquilo ali. Mas dá um trabalho, misericórdia. Eu não aconselho. Se você tem outra alternativa, se você tem a alternativa de ser através do amor e não da dor, faça isso por você. Faça isso pelos teus filhos, pela próxima geração. Alguma aula ao vivo para eu me programar com o fuso? Vai ter aula ao vivo sim, Jordano. Jordano querido, lá da Alemanha, meu consulente há anos, essa família amada. Vou avisar lá no grupo, tá? Vamos fazer aula ao vivo porque eu quero muito conversar com vocês. Quero muito que vocês me contem também pra gente ter uma troca. No grupo, gente, vai funcionar desse jeito. Olha, tem 2 grupos, tá? Um grupo é só eu que vou mandar as mensagens. E esse grupo todo mundo vai estar. E tem o grupo da comunidade, que não é obrigatório, é um bônus. Quem quiser estar no grupo da comunidade vai poder conversar comigo melhor, vai poder trocar com os outros colegas. A gente tem experiências muito legais em grupo. Eu sei que tem grupos que dão muito trabalho, né? Tem um monte de... Ontem mesmo uma cliente falou, Dani, não vou entrar nesse não, que eu saí até do grupo da família. Mas eu vou falar para vocês que por experiência própria, especialmente na jornada que a gente fez, né, a jornada de volta para casa, o nosso grupo foi muito rico, inclusive com muitas indicações de livro, de séries. Quando uma caía, a outra ia ajudava a levantar. Foi uma movimentação assim incrível. E às vezes, vou falar para vocês, a nossa rachadura é a solidão. Estar sozinho às vezes no meio de um monte de gente. E ó, vou dar um spoiler aqui, talvez para uma próxima live. Sabe por que a gente se sente tão sozinho? Porque a gente não encontrou a nossa verdadeira tribo. Quando a gente encontra a nossa verdadeira tribo, a gente nunca mais se sente sozinho, sabia? Vou programar uma nova live para falar sobre isso. Isso aqui é uma aula da jornada a jornada de volta para casa, é uma aula muito bacana. Pessoal, fica o meu convite, me manda aqui uma conversa pelo direct, tem um link direto lá na bio, se alguém quiser entrar no desafio, até amanhã a gente tá aberta a página, tá? Venham comigo, se priorizem, se deem de presente 5, 10 minutos por dia para voltar para sua casa, para dentro de você, para não deixar mais essa estrutura rachar dessa forma. Combinado? Muito obrigada por vocês terem me ouvido, pela atenção de vocês. Desejo que todos tenham um excelente fim de semana e desejo que vocês encontrem as melhores argamassas para que essa torre aqui, ó, nunca mais desabe. Um beijo, queridos. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia.